turminha, vamos para a nossa aulinha de história? Bom, hoje vamos fazer a página 10 da nossa apostila. E a página 10 é essa aqui, ó. Caminhada pelo mundo afora, tá? Aqui vem falando como que os humanos foram se povoando o planeta Terra, né? Então aqui tá falando que os primeiros grupos humanos, como nós já vimos, surgiram lá na África. E aos poucos eles ocuparam outros continentes em busca de locais que reunissem condições de sobrevivência, como oferta de alimentos e temperaturas amenas, tá? Então aqui nós temos nas duas páginas, na página 10 e na página 11, esse infográfico aqui, que tem alguns desenhos e alguns dados, algumas informações no caso. E aí eu vou ler aqui pra vocês a número 1, vocês vão acompanhando aí. Começa na África, aqui ó, que tá falando que o fóssil mais antigo do Homo sapiens, que se tem conhecimento, né, até hoje, foi encontrado lá no Marrocos, que é um país na África, né? E com a ajuda de computadores, os cientistas e pesquisadores conseguiram criar uma imagem que mostra como provavelmente eram as pessoas naquela época, né? Como eram as primeiras pessoas que viviam na África. Então aqui a gente tem um desenho ilustrativo, não é assim, claro, isso é um desenho, mas aí a gente já tem noção e já sabe que o primeiro fóssil, né, encontrado, quer dizer, o fóssil mais antigo, foi encontrado lá na África, o que faz a gente entender que as primeiras pessoas realmente ocupavam lá o espaço da África. E aí, com o tempo, elas foram fazendo, andando, né, percorrendo outros caminhos, fazendo uma migração para outros lugares para que encontrassem melhores condições de vida. E aí, dali, eles foram para a Europa, para a Ásia. E aí, aqui no número 2, a gente vê que os seres humanos migraram até a Ásia. Né? Nessa região do mundo, os pesquisadores encontraram algumas ferramentas antigas. E esses instrumentos tinham cabo de madeira ou de ossos, e as lâminas eram feitas de pedras. Então eles vão catalogando conforme eles vão encontrando, né? Por meio da arqueologia, eles vão encontrando itens, fósseis, e aí eles vão catalogando e criando assim uma linha do tempo do que aconteceu. E aqui no número 3 está assim: os seres humanos também migraram para a Europa, onde construíram cabanas com pele de animais para se abrigar, mas não permaneciam por muito tempo em um só lugar. Então assim, a África, se vocês verem no mapa mundi, a África é bem próxima, tanto da Ásia quanto da Europa, né? Então eles foram primeiro para esses continentes. E aqui tá falando que na Europa eles não ficavam no mesmo lugar, a gente já viu isso, que naquela época as pessoas, né, eles eram nômades, eles iam andando de um lugar para o outro procurando melhores condições de vida, tá? E aí eles foram se adaptando, como a gente viu aqui, que lá na Ásia foi encontrado ferramentas feitas com ossos, com madeira, e as lâminas feitas de pedra, né? Então eles iam se adaptando e procurando mecanismo que facilitasse a vida deles no dia a dia. Aí aqui na número 4, ó, vocês podem ler aí e acompanhar comigo, tá assim: na atual Sibéria, as pessoas que chegaram à região passaram a caçar mamutes para se alimentar, e com os ossos desses animais construíam cabanas. Então vocês sabem que mamutes eram os familiares, né, dos elefantes, que tinham aquelas presas grandes, né? E eles também eram animais bem grandes, eles eram até maiores que os elefantes. Então eles caçavam, e aí assim, pelo tamanho, né, pela proporção do animal, eles acabavam tendo bastante carne, e eles utilizavam os ossos, que eram enormes, para fazer as estruturas das suas cabanas, né? Então eles usavam os mamutes não só como alimento, mas também como um meio de sobrevivência, né? Eles usavam os ossos como materiais para poderem sobreviver. E aí aqui a gente passa, né, para essa parte. E tá aqui, no número 5, saindo da região da Sibéria, algumas pessoas atravessaram uma pequena parte do mar que estava congelada e se ligava o continente asiático à América do Norte, e era conhecida como Estreito de Bering. Nessa parte do continente americano, cientistas encontraram alguns objetos que eram usados para construir arco e flecha e arpões. Então, olha só, como assim, tia? Bom, naquela época,
eles pesquisam, né? E o que se tem informação é que os continentes deles não eram tão afastados como são hoje. Então tinha uma passagem, né? Esse Estreito de Bering era uma passagem, um caminho que tinha ligando o continente asiático até a América. Então era como se fosse uma ligação. E aí com o tempo a Terra foi se afastando e hoje em dia não tem como fazer isso, né? Tem um oceano lá no meio, é impossível. Então eles encontraram, né, nesse caminho algumas ferramentas que demonstram que as pessoas passavam por ali, né? Coisas que eles criavam, arco e flechas, né? E arpões também, provavelmente para pescar, para caçar. E aqui no número 6, a gente vê aqui, ó, a gente vê na número 6 que alguns pesquisadores defendem a teoria de que grupos partiram da Oceania em pequenas embarcações e chegaram à América do Sul antes do grupo de humanos que chegaram na América do Norte. Então tem essa questão aí, né? Cada pesquisador entende de uma forma, né? Eles vão pesquisando, vão descobrindo. Então tem a teoria de que as pessoas foram andando pelo Estreito de Bering e chegaram lá na América do Norte, lá no Alasca, lá no Canadá, lá nos Estados Unidos. Mas também tem uns que acreditam que as pessoas saíram da Oceania por meio de jangadas e chegaram até a América do Sul, né? Aqui no nosso continente sul-americano. E aí fica essa teoria, mas tudo são teorias, né? Ninguém estava vivo naquela época para saber realmente o que aconteceu, né? Aqui no número 7, a gente tem falando que o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil recebeu o nome de Luísa, por ser uma mulher. E com base na estrutura desse fóssil e por meio de computadores, pesquisadores criaram um molde que representa a provável aparência dessa pessoa, né? E aqui também está falando a número 8, que no Nordeste do Brasil foram encontradas pinturas em rochas e grutas, que são as pinturas rupestres, né? Então, assim, esse fóssil feminino que foi encontrado no Brasil, a Luísa, ela estava aqui no Rio de Janeiro. Eu vou ser bem sincera para vocês, nesse momento eu não sei realmente onde que está, né, em qual museu, em qual lugar está esse fóssil, mas ele ficava lá no Museu da Quinta da Boa Vista, aquele museu que pegou fogo alguns anos atrás, era um museu nacional, né, e esse fóssil, né, ficava lá. Então quem foi antes de pegar fogo, né, aquele museu, teve a oportunidade de ver de perto. Eu particularmente fui e vi, e era realmente muito interessante ver uma coisa que um fóssil de um ser humano que viveu há tantos e tantos anos atrás, né? É realmente assim incrível como que a natureza permite, né, por meio de rochas, de gelo, que esses materiais, esses fósseis tenham sido conservados, né, até o dia de hoje, permitindo assim que a gente saiba um pouco da nossa história. Afinal, toda a história do mundo faz parte da nossa história, né? E aí aqui em cima tem assim um textinho, né, falando que os grupos se deslocaram para quase todas as partes do planeta, né, em um processo de ocultação que demorou milhares e milhares de anos para acontecer. E aí que ele estava falando que nesse mapinha ia mostrar o caminho percorrido. Então a gente já viu, já visualizou o que aconteceu mais ou menos, qual foi a ordem, de onde eles saíram, para onde eles foram, né? Então assim, a única certeza que nós temos é que aqui na América foi o último lugar que eles chegaram, né? Por eles estarem ali na África, era mais próximo, né? É mais próximo da Europa, da Ásia, da Oceania. Então a América foi o último continente ocupado, né, pelos humanos. Mas também tem muita história aqui para contar. Então, sabendo disso tudo agora, nós vamos fazer os exercícios da página 12, da página 13. Tem aqui, ó, uma atividade para vocês encontrarem um caminho, ajudarem essa família pré-histórica a chegar até lá na caverna. E aqui no número 1 é para vocês marcarem as opções, né? Tá? Aqui as frases corretas. Então, o próprio exercício já deixa claro para você que são frases, é plural, então é mais de uma, são 2 ou 3. Então você vai olhar aí e vai marcar quais são as frases corretas. A número 2, você tem que dizer qual é a verdadeira e qual é a falsa. A 3, você vai explicar como os primeiros grupos humanos chegaram à América, o que você entendeu aí.
tem duas teorias, então vocês vão poder explicar. Com a palavrinha de vocês, não precisa copiar, nem escrever corretamente, como eu falei no vídeo, mas vocês podem explicar da palavrinha de vocês como vocês entenderam. E aí, número 4, vocês têm que completar as frases que tem aqui e depois vocês vão completar a cruzadinha que tá aqui embaixo, tá bom? Então façam com atenção, com carinho, com calma e daqui a pouco a gente se vê lá no Google Meet pra gente testar. Hoje não vai ser aula, tá? Hoje vai ser apenas um teste pra gente, todo mundo entrar, todo mundo se ver, conversar, ver como tá sendo e ver quem consegue acessar, quem não consegue, quem tem dúvida, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente se vê. Um beijo grande e eu amo vocês.